Esse ano de 2026 promete em termos de turbulências e em termos de ação do presidente Trump, mostrando que boa parte de suas falas vão muito além da retórica, embora essa sempre permaneça, é uma marca sua. Trump fala bastante coisa, algumas delas resultam em ações, mas é fato que a demonstração capacidade, eficiência da força militar dos Estados Unidos veio a se configurar no sequestro do presidente Maduro. Mas, além disso, também, entre o final do ano e início desse 2026, apareceram os protestos, movimentos de massa nas ruas do Irã, por todo o país. E essas manifestações foram crescendo significativamente, boa parte delas reivindicando a queda do regime iraniano. Ora, numa situação dessa, tanto os Estados Unidos como Israel vão tentar tirar o máximo proveito. Portanto, aqui já começo fazendo uma distinção. Uma coisa são as causas, as motivações das mobilizações. E essas são concretas. O Irã sofre sanções há muito tempo, e principalmente duras sanções desde 2011. Depois de 2018, primeiro mandato do Trump, essas sanções foram reforçadas, foram intensificadas, e isso tem impactado consideravelmente o país. Desvalorização da moeda, preço dos alimentos, são combustíveis para mobilizações em qualquer lugar do mundo. Ao lado disso também, as reivindicações de repressão do regime, a falta de liberdade de expressão. Essa situação realmente existe e é inegável. Por outro lado, as ações externas acontecem também. Não podemos ser tão maniqueístas a ponto de dizer que isso tudo é criação de Israel e dos Estados Unidos, mas também não podemos ser ingênuos e acreditar que não há forças de inteligência dos Estados Unidos e Israel em campo. O Irã, como você sabe, ano passado teve um confronto com Israel. Atingiu duramente Israel, mas também foi duramente atingido. E já vinha num processo de assassinato de líderes, assassinato do líder palestino em Teherã. Tudo isso indica que há uma penetração dentro do território do Irã, principalmente de serviços de inteligência. Como todo movimento de massa, há que se fazer distinções. Há movimentos de toda sorte. Há movimentos que querem o retorno da monarquia, apoiados por Israel. Há outros setores que querem a queda do regime e a substituição por uma república secular. Há outros mais moderados que querem fazer uma transição. Isso é uma chamada correlação de forças que ainda não dá para saber bem qual o rumo que vai se tomar. O fato é que ainda o governo do Irã ainda tem apoio na população, o governo ainda tem o controle, está com o controle das forças de segurança e, portanto, nesse momento, nada leva a crer que o regime vai entrar em colapso. Mas é um momento muito frágil, um momento muito delicado do Irã, e mesmo que isso se resolva num espaço, um curto espaço de tempo, esses movimentos podem vir a aparecer novamente em outra circunstância, porque, como eu comecei aqui afirmando, é um problema estrutural na economia iraniana e isso está refletindo, obviamente, na população. E o Irã é um país muito importante, central na região, grande produtor de petróleo. Uma desestabilização do Irã é um fator com grandes repercussões na região e no mundo. E até o momento, mais uma vez, Rússia e China assistindo, né? Até o momento, apenas poucas declarações em relação a isso. Alguns começam a especular que o modus operandi do Trump vai ser esse, tal como foi com a Venezuela, fazer com o Irã. Os dois países têm uma relação muito próxima, os dois países sofrem sanções dos Estados Unidos há muito tempo, os dois países não se alinham às políticas dos Estados Unidos e Israel, vivem basicamente da economia do petróleo. Então, portanto, alguns especulam, né, que o Trump possa vir não sequestrar o Ayatollah Khamenei, mas assassinar Khamenei ou fazer algumas ações militares. Há especulações que o Irã quer negociar. Então, um dos cenários em torno desse é que, diante da ameaça, e olhando o caso da Venezuela,
haveria uma negociação do Irã suspender enriquecimento nuclear, algumas outras medidas em relação aos mísseis balísticos que ele possuía, enfim, algum tipo de negociação na área de segurança para que pudesse avançar nesse processo, vamos dizer, de uma transição negociada. É uma especulação que surge, mas no momento ainda isso é improvável e não está muito claro. Mas, independentemente da situação que venha a tomar o Irã, mesmo na hipótese de manutenção do governo, as consequências ainda virão, porque o regime já foi demonstrado ano passado na parte de segurança bastante frágil. Além disso, agora, por causas internas, né, fraturas na sociedade, o que dá margem sempre para ir até uma guerra civil. Isso seria, obviamente, desastroso para o Irã, para toda a região, mas são possibilidades que os Estados Unidos e Israel jogam. Os Estados Unidos e Israel adoram provocar guerras civis nos outros países. Não preciso me alongar aqui para falar do Afeganistão, de Iraque, de Síria, de Líbano, né? Quer dizer, é uma ação já bastante conhecida. Por fim, o Trump, pelo menos até esse momento, tem ditado as regras, tanto aqui no continente, e agora começa a avançar ali no caso do Irã. Os países da região, e é um aliado, grande aliado do Irã. Por outro lado também, nenhum vizinho vai querer ver um Irã se transformado, por exemplo, numa Líbia. Mas o cenário realmente começa 2026 preocupante. E, por fim, o genocídio em Gaza vai ficando cada vez mais distante da pauta internacional, infelizmente. E, nesse momento, Israel aproveita e continua a fazer, embora sob um cessar-fogo, continua a fazer os seus massacres na Palestina e os seus ataques no Líbano.